A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, meu amigo, minha amiga. Que o Senhor Jesus continue abençoando você no dia de hoje. Hoje é mais um dia de bênçãos e vitórias, paz, graças e alegria do Espírito Santo do Senhor. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E eu quero, em nome de Jesus Cristo, agradecer a Deus pelo dia de hoje. Hoje, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós teremos um dia de paz. Um dia em que o poder e a unção do Espírito Santo estará conosco para nos conceder bênçãos sobre bênçãos e vitórias sobre vitórias. Deus continue abençoando a sua casa, abençoando o seu trabalho, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Em tudo que você colocar a sua mão para fazer nesse dia, nesta semana, Deus abençoará e prosperará, porque o Senhor ama a prosperidade do seu servo. Em o nome de Jesus, que o anjo do Senhor acampe ao seu redor para livrar você de todas as obras do mal. Em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Deus te abençoe, meu amigo, e vamos para um dia de grandes vitórias em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quero convidar você que está em casa, que vai ter condições de colocar aí uma vasilha com água aí pertinho de você, deste celular, desse computador. Talvez você esteja no trabalho e aí trabalhando com o computador e ouvindo a programação Desperta Brasil, pode colocar aí uma vasilha com água perto de você para receber a unção de Deus, a unção do Espírito Santo sobre esta água e tomá-la, porque em nome de Jesus esta água será para você bênçãos sobre bênçãos e vitórias sobre vitórias pela unção, porque disse o profeta Isaías que a unção despedaça o jugo. Amém? Glória a Deus. Então vamos para a palavra do Senhor, que nós já falamos na semana anterior sobre Romanos capítulo 8, verso 1. Eu disse aos irmãos, pedi a vocês que leiam todos os dias esse versículo e aprendam o que diz a palavra do Senhor com o Espírito Santo. E hoje nós vamos continuar na segunda parte do versículo. Nós falamos uma semana toda, foram 5 dias, sobre a primeira parte de Romanos 8:1. E hoje nós vamos continuar com a parte 2 desse versículo. A parte 1 diz o seguinte, Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 8, verso 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Muito bem. Então a parte primeira do versículo é esta: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então a segunda parte do versículo é esta: que não andam segundo a carne. Esta é a primeira condição. Para quê? Para que nós vivamos em Cristo Jesus. Para que não sejamos condenados com o mundo, com o pecado. Porque o salário do pecado, disse o apóstolo Paulo também para os romanos, o salário do pecado é a morte. A morte é separação. E aqui está falando de uma morte e de uma separação de Deus.
Quem anda segundo os desejos da carne, ele sai da presença de Deus. Esta pessoa não tem o Espírito Santo. Quem anda na prática do pecado, ama o pecado, tem prazer no pecado, sente alegria no pecar, essa pessoa não tem o Espírito Santo. Quem age na vida dessas pessoas que não andam segundo o Espírito, mas segundo a carne, é o espírito das trevas, é o espírito imundo, maligno, Satanás, é o espírito do diabo. Pastor, mas aquelas pessoas que estão na igreja, que se diz evangélica, cristã, que se diz servos e servas de Deus, e está vivendo no pecado, está vivendo segundo a carne, e viver segundo a carne, disse o apóstolo Paulo, está escrito em Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 19. Paulo deixa bem claro aos Gálatas, dizendo: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, contendas, invejas, bebedice e assim por diante. Essas são as obras da carne. E muitas pessoas estão dentro da igreja, dizendo que é cristão, dizendo que é servo e serva de Deus, e estão vivendo no pecado, vivendo na concupiscência da carne. Meu amigo, minha amiga, esses atos pecaminosos separam as pessoas de Deus. Quantas pessoas estão dentro da igreja e estão em adultério? Pastor, o que é adulterar? Adultério é relação sexual entre duas pessoas casadas, mas essa relação é com um cônjuge? Não, essa relação sexual é fora do matrimônio. É a mulher de um homem saindo e tendo relação sexual com o marido de uma outra mulher, ou o homem casado que deixa a sua esposa e vai manter essa relação sexual com outra mulher casada. Isto é adultério. Isso é prostituir. A palavra aqui disse bem claro, não deixa sombras de dúvidas. Está dizendo que são prostituição. Prostituir, adulterar, é a mesma coisa. E nós estamos vendo isso acontecer dentro das igrejas. Lá no mundo tornou-se isso praticamente normal. Mas dentro da igreja, homens casados saindo com mulheres casadas que não é a sua esposa, ou vice-versa, mulheres casadas que estão saindo com outro homem casado que também não é o seu esposo. Isto é um pecado gravíssimo. É um pecado gravíssimo. Se a pessoa não arrepender-se desse pecado e abandonar este pecado, certamente não tem salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não adianta estar na igreja, etc, etc, e até participando da ceia. E muitos até são obreiros, obreiras, presbíteros, diáconos e até pastores, em cima do altar, e tendo essa relação sexual que a Bíblia condena. E a palavra diz que isso é um pecado gravíssimo. É uma desobediência contra Deus. E Davi, lá no Salmo 51, ele disse: Senhor, eu pequei, somente contra ti eu pequei, e fiz o que os teus olhos é mal. Então, meu amigo ou minha amiga, está aí a palavra de Deus. E no nome de Jesus, vamos nos consertar com Deus, porque Cristo está às portas. Brevemente Jesus voltará para arrebatar a igreja. E se ele não voltar para arrebatar a igreja, pode nos levar. E a Bíblia diz que a morte sela o destino da alma. Senhor, tem misericórdias de nós e nos conceda a vitória, o poder e a unção do teu Espírito, para que possamos vencer
todas as obras do mal, em nome de Jesus Cristo. Meu amigo, minha amiga, agora é o momento da oração para os milagres e as operações de maravilhas. Você já colocou aí a água pertinho aí de você, do seu celular, porque nós vamos orar para a cura e a libertação. Se você está com alguma doença, alguma enfermidade, se possível, coloque a tua mão sobre o teu corpo e, se possível, próximo do local aonde você sente a doença ou sobre ele. Em nome de Jesus, porque agora milagres vai acontecer. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós repreendemos e reprovamos todas as doenças físicas, biológicas, patológicas, em nome de Jesus. Vírus, bactérias, fungos, vermes, focos infecciosos, inflamatórios, caroços, tumores, hemiomas, cistos, desapareçam deste corpo. Agora, em o nome do Senhor Jesus, desapareça toda doença, independentemente do seu nome científico ou da sua gravidade. Estão essas doenças repreendidas, reprovadas, e essas pessoas curadas e libertas em nome de Jesus. Pai, estende as mãos para ungir e consagrar as águas, agora em nome de Jesus. E todas as pessoas que tomarem essas águas serão curadas e libertas em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meu Pai, nós profetizamos a cura para este povo. E agora abençoamos, em nome do Senhor Jesus, todos os nossos amigos e amigas, irmãos e irmãs em Cristo. Nós os abençoamos financeiramente. Que a bênção da prosperidade financeira venha e alcance esses amigos em nome de Jesus. Abençoa poderosamente. Amém e amém. Olha para os nossos amigos e amigas que estão contribuindo, Senhor. Sim, contribuindo para a manutenção da obra de O Brasil para Cristo. Não, Ministério de Evangelização Desperta Brasil. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Amém e graças a Deus. O ósculo santo no teu coração e até a próxima programação, se Deus quiser, em nome de Jesus, até 1h da madrugada com mais uma programação. Amém e graças a Deus.